Pessoal, trazendo também para vocês um pouquinho das outras notícias neste primeiro dia do ano, publicado como o primeiro decreto do terceiro mandato de Lula, a restrição para acesso a armas no Brasil completa hoje um ano. E com efeitos, hein? O número de novos registros caiu quase 80% no ano passado, 2023, quando a gente compara com o último ano de mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eli Jonas Maia é quem está por dentro dessas informações, fazendo esses levantamentos também. Pode nos detalhar isso, Eli Jonas? Bem-vindo, hein, meu querido? Feliz Ano Novo! Oi, Elisa, bom dia a você, feliz ano novo a você e a todo mundo do Live CNN e toda a equipe desse jornal. Esse levantamento é muito chamativo pelos números, né? Em 2022, o último governo de Jair Bolsonaro, os novos registros de armas foram 135 mil armas. Já no primeiro governo do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, o número caiu 79% para 28.328 novos registros de armas. E aí a gente fez uma pesquisa, essa análise, junto ao Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal, o SINARME, e também tem o perfil de quem está registrando essas novas armas pelo Brasil. O perfil é de brasileiros com 42 anos e 93% é de homens. Além disso, também no ano passado, já que a gente já está em 2024, né? No ano passado, em janeiro, quando começou o primeiro decreto de Lula, foram 3.770 novos registros e em abril, após esse primeiro decreto, o número já caiu bastante, para apenas 514 novos registros de armas no Brasil, de acordo com esses dados da Polícia Federal. A gente lembra que foram dois decretos, o primeiro no dia 1º de janeiro do ano passado, pelo presidente Lula, e o segundo já em julho. Esse segundo foi um pouco até mais restrito, mais amplo, mais rígido para essas novas regras. Por exemplo, para caçadores, os famosos CACs, que a gente fala bastante, caçadores, atiradores e colecionadores, para os caçadores, o limite de 30 armas que havia no governo de Jair Bolsonaro caiu de 30 para 6 e com a necessidade ainda de autorização do IBAMA. Já para os atiradores, caiu de 60 armas para 8, 12 e 20, a depender do nível desse atirador. E já para os colecionadores, mudou de 5 armas para uma de cada modelo. A gente lembra que o ministro da Justiça, Flávio Dino, em entrevistas após esses decretos, falou bastante que, entre aspas, acabou o liberou geral de armas no Brasil. Então, com esses novos decretos de restrição, tanto em janeiro quanto em julho do ano passado, em 2023, surtiu de fato muito efeito para o presidente Lula, que era o objetivo dele de fato restringir o acesso às armas no Brasil, tanto para os seus aliados como o ministro da Justiça, Flávio Dino. Então, recapitulando, 28 mil novos registros de armas no Brasil no ano passado, 135 mil em 2022, uma queda de 79%, um número muito alto, né, Elisa? Totalmente, eu estou aqui te ouvindo, Eli Jonas, e até rememorando um pouquinho do que saiu no Anuário de Segurança Pública, né? Os dados que são divulgados, bom, chama-se anuário, então, né, é uma visão de um ano inteiro, que o número de registros de armas de fogo no ano de 2023, quando a gente compara 22 para 23, teve, o DF aumentou 580%, de 2022 para 2023, tá? Esse número de novos registros de armas que a gente está dando para vocês foi do ano de 2023. Olha só a diferença, de 22 para 23, um aumento, por exemplo, no Distrito Federal de quase 580%. O Espírito Santo ficou em segundo lugar, de 22 para 23, com um aumento de quase 380%. Ou seja, havia um aumento expressivo de 22 para 23, porém os números de 23 nos mostram que o número de novos registros de armas, de maneira geral, em todo o Brasil, caiu 80%. E aí, Eli Jonas Maia traz para a gente essas ressalvas que são tão importantes. O governo alterou as regras e restringiu a quantidade, restringiu o acesso a armas. E isso traz um enorme debate, né? Porque existe uma parte da população que defende o armamento, que acredita que isso é capaz de diminuir a violência. E uma outra parte da população, inclusive embasada em dados, de que
não é capaz de diminuir a violência, muito pelo contrário, é capaz de aumentar esses dados tão tristes em nosso país.